Meu nome é Janaína Cruz, sou arquiteta e urbanista e vou apresentar um documentário da série Aldir Blanc sobre a arquitetura das casas na cidade de Formosa, no estado de Goiás.
O início da história de Formosa se deu em meados do século XVIII, às margens da Lagoa Feia, e também foi neste local que ocorreu a primeira missa concebida pelo padre Antônio Mendes Santiago, então Bispado de Pernambuco. O povoado de Couros, conhecido assim por conta do comércio dos rebanhos e curtumes, era o ponto de passagem dos comerciantes, boiadeiros e garimpeiros que faziam o trajeto entre a Bahia e Minas Gerais, rumo às Minas dos Guaiazes, que escolheram o local para suas paradas de descanso. Também deu lugar à primeira estação de registro fiscal por ordem do rei em 1736, para que os impostos da época, período de ascensão do ouro, fossem retidos pela coroa real. Atualmente, às margens da lagoa, temos o Campo de Instrução de Formosa, o CIF, situado na porção meridional do município. A responsabilidade dessa área é do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes, subordinada ao Comando Militar do Planalto. Do outro lado, podemos ver a cidade de Formosa atualmente. Ainda, no início do que viria a ser a cidade de Formosa, os escravos no período colonial se estabeleceram à margens do rio Paranã, nascendo assim o Arraial Santo Antônio do Itiquira e o Arraial de Flores. Em 1930 surgiu o Arraial de Couros. A primeira rua do Arraial hoje é conhecida como Rua do Norte e anteriormente como Rua dos Crioulos. Ela deu lugar a várias construções no estilo colonial e algumas delas estão preservadas até hoje. O Arraial de Couros foi formado por antigos moradores do Arraial de Santo Antônio, que fugiram de seu povoado após uma forte epidemia de malária que se assolou na região. Então, uma das ruas históricas da cidade de Formosa é aqui a Rua Alves de Castro. Nós estamos em frente ao casarão do ex-prefeito Antônio Jonas de Castro e, na história de Formosa, enquanto ainda era Arraial de Couros, estávamos às margens da Lagoa Feia. Mas aqui próximo foi onde teve o primeiro curtume de couro da família do Coronel Valu, Valeriano Rodrigues de Castro. Então foi através desse curtume que veio-se o progresso para essa região. Na época, nós tínhamos o Arraial Santo Antônio do Itiquira, ali próximo ao Itiquira, onde o rio Itiquira deságua dentro do Paranã, e acometido de uma febre amarela, os negros de lá vieram aqui para esta região e então, eles não sendo aceitos ali aonde era o curtume, eles fundaram essa rua. Então essa que se tornou a primeira rua de Formosa, conhecida como Rua dos Crioulos. E foi aqui na Rua dos Crioulos que então tivemos o primeiro desenvolvimento comercial de Formosa. A primeira rua de Formosa foi exatamente a Rua dos Crioulos. Com o passar do tempo, ela passou-se a se chamar Rua do Norte e ela subia direcional até chegar onde hoje é o Cemitério da Concórdia. A parte do Cemitério da Concórdia deixou de se chamar Rua do Norte e passou a se chamar Avenida Jesulino Malheiros. E aqui, que também se chamava Rua do Norte, passou a se chamar Rua Alves de Castro, em homenagem aos nossos políticos que moravam aqui de sobrenome Alves de Castro. O desenvolvimento de Formosa se deu a partir da Avenida Maestro Joaquim de Abreu, onde hoje está localizada a Fundação Museu Couros de Formosa, que anteriormente abrigou o primeiro sindicato rural da cidade. As primeiras casas do povoado de Arraial dos Couros eram feitas de adobe, localizadas próximo à Praça Pau-Ferro. Também, próximo à praça, surgiu a primeira Câmara Legislativa de Vereadores. Em seguida, estabeleceu-se na Rua Visconde de Porto Seguro o desenvolvimento comercial de Formosa, que permanece nos dias atuais.
Avenida Anhanguera, chegando na Praça da Prefeitura, onde foi criado o plano do centenário da cidade de Formosa, também se localizava a Capela de Santo Estevão, aos cuidados do padre Trajano Balduino, e hoje dá lugar à fonte luminosa da praça. Em 1943, finalizou-se a construção do Jardim do Centenário, da cidade de Formosa, pelo prefeito Amaro Juvenal de Almeida, juntamente com Antônio Jonas de Castro, onde temos localizado o Coreto, marco importante da história de Formosa. A Capela Imaculada Conceição foi considerada a primeira matriz de Formosa. A capela foi demolida em 18 de junho de 1957, dando lugar à Catedral Imaculada Conceição na Praça Imaculada Conceição. Ao lado da praça já existia o Colégio das Meninas, que hoje é conhecido como Colégio São José. A expansão demográfica a partir da construção da catedral aconteceu no lado sul da cidade. Nos arredores da praça foram doados terrenos e em um deles foi criado o Hospital Nabi Gebrim. Ele foi o primeiro médico de Formosa. Na década de 50, surgiu o primeiro bairro de Formosa, o bairro de Formosinha. Essa é a primeira rua construída no setor. Podemos ver aqui a transição da arquitetura das casas desde o início até os dias atuais. Aqui, no bairro de Vila Bela, podemos ver essa casa tradicional de Formosa e no decorrer dessa rua observamos a evolução da arquitetura das casas. Podemos ver que algumas preservam parte do estilo arquitetônico antigo, adequando e acompanhando a evolução da arquitetura no decorrer das décadas. Essa casa remete aos tempos modernos. A arquitetura é suavizada com as linhas retas e pouco ou nenhum ornamento. Passeando pela cidade, podemos compreender sua história através da arquitetura das casas. Algumas delas ainda preservam as fachadas originais. Nessa rua, é possível fazer um paralelo entre o antigo e o novo. Podemos perceber a simplicidade e os adornos em cada porta e janela. Aqui, também percebemos a transição da arquitetura e seus vários estilos.
velho abriu espaço para o novo, perdendo a identidade e deixando para trás a história da cidade, como podemos ver nessa casa. Discute-se muito a necessidade de preservação do patrimônio cultural, valorização do passado e memória coletiva das cidades, não só na arquitetura, mas em diversas áreas do conhecimento humano. O patrimônio arquitetônico representa uma produção simbólica e material, carregada de diferentes valores e capaz de expressar as experiências sociais de uma sociedade. A memória coletiva das cidades está em seus velhos edifícios, como podemos observar nos casarões ainda preservados. Eles são o testemunho mudo, porém valioso, de um passado distante. Servem para transmitir às gerações posteriores os episódios históricos e também como referência urbana e arquitetônica para o nosso momento atual. Em resumo, uma cidade sem seus velhos edifícios é como um homem sem memória. Para entender um pouco mais da arquitetura de Formosa, podemos observar os estilos coloniais presentes na arquitetura formosense.
Olá, eu sou o professor Samuel Lucas do projeto Conhecendo Formosa, aqui em Formosa, Goiás. Aqui onde nós estamos é o Centro Histórico de Formosa. Mais precisamente, nós estamos em frente à casa construída pelo comerciante Clarindo Antônio Vieira. Este local aqui foi o primeiro lugar da região de Formosa a ter as casas. Depois que saiu ali, em 1736, que tivemos o povoamento nas margens da Lagoa Feia, saindo das margens da Lagoa Feia, chegou-se até aqui essa região, que é a região da Praça São Vicente. Aqui são vários casarões históricos, esse aqui é apenas um deles, e nós podemos ressaltar uma questão muito importante aqui no casarão Clarindo Antônio Vieira, a questão da presença da eira, beira, tribeira e quadribeira. Quer dizer, o status social da família, ele era referenciado através dos detalhes da parede e também através do beiral. Então essa casa aqui era uma casa de grande status por ter inclusive até a quadribeira. Essas questões mais antigas, nesses casarões, na verdade, nessa mistura do neoclássico, um novo clássico, uma mistura de estilos arquitetônicos, é o que nós podemos ver aqui destes casarões. Este aqui mesmo, construído na década de 1930, aproximadamente 1934 ou 1936, ele foi construído pelos mesmos pedreiros que construiu a maioria dos casarões e ou fachadas existentes hoje no município de Formosa. Então, nós podemos perceber os mesmos detalhes e se nós percebermos a massa da construção, nós poderemos verificar que é a mesma massa, nós podemos verificar que é o mesmo estilo, geralmente feito com areia, saibro, cimento e cal. Então são algumas características dos nossos antigos casarões, esse padrão arquitetônico que mantemos, geralmente construído com tijolo burro. No caso desse casarão aqui, ele é tijolo burro treliçado, quer dizer, vem 2 tijolos nesse formato e um tijolo nesse formato e depois ele faz a inversão. E a maioria dos nossos casarões mantém esse mesmo padrão. Esta casa aqui ao fundo, ela pertencia ao senhor João Nicolau e também era uma das casas históricas aqui do centro histórico da Praça do Pau-Ferro. Foi aqui uma das casas que representa tantas outras que foram demolidas, as casas antigas, as casas que carregavam a nossa história para ser construído casas modernas. Do ponto de vista arquitetônico, evoluiu. Do ponto de vista histórico, retroagiu. Mas o que podemos alegar? Nós não podemos realmente dizer que um lado está certo e que o outro está errado. Às vezes, para mim, como historiador, vou defender que foi errado esta evolução. Já para outras pessoas, por essa especulação imobiliária que temos, já se diz que realmente foi um progresso. Entre progresso e regresso, nós não temos o que falar, mas podemos dizer que a casa antiga de seu João Nicolau, ela foi substituída. As casas coloniais possuem características como telhados com várias quedas d'água e inclinação,
que tinham como intuito principal o rápido escoamento da água da chuva. Colunas que garantiam a sustentação para o telhado costumavam ser usadas no momento de criar uma extensão à frente da casa, hoje conhecida como varanda. A simetria também é algo comum nesse estilo arquitetônico, já que detalhes da arquitetura eram repetidos fielmente na construção para seguir o rigor métrico. A quantidade de janelas é considerável nessas construções e contribuía para a estruturação e também eram usadas para garantir a iluminação dos ambientes. O modelo mais comum era com vidros na parte externa de madeira, no estilo veneziano.
Atualmente em Formosa, há uma grande especulação imobiliária, criação de moradias verticais e condomínios fechados horizontais, que vem crescendo na última década. Assim é Formosa, cidade do estado de Goiás, no coração do Brasil, encantadora, dona de um céu esplêndido, grandes riquezas naturais e onde em cada porta há uma história. Formosa, linda Formosa, entre as formosas por aí, és tu a mais atraente de todas as formosas que vi. Bem pertinho de Brasília, no Planalto está erguida com o Brasil no coração. Eis Formosa, tua vida.